de computador. Acho que deve estar gravando, né? Deu sinal de gravação aí? Deu, né? Pronto. Valeu. Obrigado. Bom, 17 pessoas no ar. Eu vou tentar iniciar aqui logo, por conta dos horários. Ótima noite, grande Alain, Amaral. Gente, para começar, eu queria que vocês colocassem de onde vocês são, só para eu ter uma ideia aqui, uma noção básica. Coloca aí no chat de onde vocês são, é para eu ter uma noção de onde a gente está falando com vocês aqui, tá? Enquanto o pessoal, é bom que o tempo que a gente chega aqui. Bairro do Totó, Piedade, muita gente de Pernambuco, né? Sou de Piedade, Jabotão dos Guararapes. Boa noite, galera. Silvério Manuel tá aqui, Alice já tá por aqui também. Ipsep, Várzea, Recife, trabalho com hipnoterapia. Ô, Acho que você Davi! que falou comigo lá no evento do André, não foi? Pra assistir aqui Alan, no quarto com ela. Ipojuca, Não, foi, tem foi eu não, Ipojuca, Beto. Marília também tá por aqui, Silvério Manuel. Desliga aí. Feira Nova, Pernambuco. Olha só que maravilha. Encruzilhada, Recife, Sérgio, Silvério. Quem mais? Vai falando aí para a gente bater um papo com todo mundo aqui. Encruzilhada. É bom que o pessoal fala assim, mas vai ser. Deixa eu aumentar aqui o volume agora. Aumentei o volume, ficou melhor agora. Pronto. Muita gente falando achando que ia ser gravado, né? Senão a gente está ao vivo aqui, são 19 horas e 9 minutos, Recife Encruzilhada, Feira Nova. De onde mais, gente? Encruzilhada aqui, Sérgio, Dornelas. Pronto, todo mundo chegando aí. Ok. Dan, baixa o seu volume, então põe aí o fone de ouvido. Habilita aí o fone de ouvido seu, porque senão eu vou ficar. Danilo está aqui me dando suporte. Estamos hoje, diretamente aqui de casa, hoje, fazendo esse desafio, batendo esse papo com vocês. E deixa eu já começar aqui, então, a dividir e compartilhar a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui o meu Keynote com a minha apresentação. O Keynote vai estar por aqui também. E aí fica mais fácil da gente trabalhar. Deixa eu abrir aqui o mais recente. Desafio VSV, ok. E aí espero que estejam todos direitinho, todo mundo bem, na paz de Deus. E vamos embora para mais um desafio. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Já. Deixa eu compartilhar aqui o meu Keynote. Keynote. Ok. Aí a gente consegue compartilhar aqui com todo mundo. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui. Temos alguns avisos, primeiramente. Esse é o nosso terceiro desafio, Vídeo Sem Vergonha, onde o nosso principal desafio é fazer com que você grave em público após a terceira aula. E aí a gente vai começar a fazer esse desafio com você, porque na verdade, quando a gente fala o desafio, que o pessoal, mas qual é o desafio? O desafio é justamente esse, né? Fazer com que você perca o medo, fazer com que você perca a insegurança de gravar em público, né? E gravar, porque tem gente que tem a facilidade de gravar em casa, no escritório e ambientes fechados, mas tem gente, mas mesmo assim trava quando vai gravar em público, né? Então é importante a gente ter essa noção do que vai ser entregue nesses 3 dias. Então, o principal desafio é fazer com que você grave em público. Se você não consegue gravar nem sozinho, também vai ser ótimo, porque a gente vai trazer algumas dicas bem legais para que você consiga se desenvolver nessa missão que é gravar vídeos. Por que gravar vídeo é tão importante?
A gente sempre fala aqui, sempre nas lives, quem está me acompanhando aí nos conteúdos, eu sempre falo que gravar vídeo é muito importante porque você precisa se posicionar no mercado hoje, né? E quem está fora da internet está totalmente fora do mercado, independente da sua área de atuação. Então, se você é médico, você está fora do mercado, se você estiver fora da internet, se você é advogado, você está fora do mercado, se estiver fora da internet, se você é empresário, se você é vendedor, se você é corretor de imóveis, se você é da área de saúde, qualquer pessoa hoje precisa se posicionar no mercado digital para poder criar uma conexão direta com o seu público, né? Até porque o digital hoje, as redes sociais, elas servem, né? Não sei se vocês lembram disso, vou até perguntar aqui no chat, deixa eu abrir aqui o chat, porque essa é uma pergunta que eu fiz hoje de manhã e teve gente que nem lembrava. Vocês lembram de uma coisa chamada páginas amarelas que tinha? Não sei se vocês estão lembrados, mas fala aí no chat comigo, que eu quero ver quem é que lembra das páginas amarelas, que era justamente onde tinha os comerciais, né? As propagandas das empresas estavam sempre lá presentes nas páginas amarelas. Então, a internet hoje é essa páginas amarelas, né? Então, quando alguém quer saber de um médico, quando você indica um médico para alguém, né, um médico que cuidou muito bem do seu filho, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é buscar lá na internet, né? Então, resumindo, é muito importante que você esteja aqui nesse momento para destravar e entender que gravar vídeos é essencial hoje para o mercado, tá? Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui alguns avisos importantes, ok? Primeiro aviso, vamos lá, sorteio. É, Muita gente fala assim, quais são os sorteios que a gente vai ter? Pronto, a gente tem 3 sorteios, tá? Hoje, eu vou sortear para você uma mentoria de 30 minutos comigo, ok? 30 minutos. Essa mentoria, ela acontece online, tá? E no final da aula a gente vai trabalhar essa mentoria. Como é que funciona essa mentoria? Na verdade, eu vou fazer vou conversar diretamente com você para entender qual a sua situação, o que é que você precisa melhorar. A gente vai fazer alguns trabalhos juntos nessa meia hora. Geralmente dura um pouquinho mais, né? Eu falo meia hora, mas geralmente a gente passa aí de uma hora conversando e batendo esse papo, né, nesse único encontro que a gente vai ter, né, mas que é muito importante porque eu vou conseguir entender qual a sua necessidade, qual o seu bloqueio, onde é que você está precisando criar mais força, e aí nesse encontro a gente vai tentar destravar isso aí, tá? Então, a mentoria de 30 minutos. Amanhã a gente vai sortear o curso gravado, o curso online, tá? O curso online, o VSV, o VSV, que é o nosso curso gravado, que ele tem várias aulas, vários módulos. Eu vou mostrar isso aqui na terceira aula para que vocês entendam também como é que funciona, tá? E no terceiro dia, a gente vai sortear um kit. Nesse kit, a gente tem o quê? Um kit de gravação, tá? A gente tem um suporte para celular, a gente tem uma luz, tá? E também tem um microfone lapela. Microfone muito bom, por sinal, né? Esse microfone é um microfone sem fio, parecido com aqueles que a gente usa, né? Aqueles do botãozinho e tudo mais. É um botãozinho também, inclusive, e é muito legal, tá? Então, o sorteio vai funcionar dessa seguinte forma, tá? Importante, minha equipe vai colocar lá no Instagram. Oi. Não fechei o microfone do pessoal, foi? Para isso eu vou precisar parar de dividir a tela. Já, já. Gente, segura a onda aí, ninguém fala nada por enquanto, que eu não consegui fechar o microfone do pessoal aqui e tem gente com o microfone aberto, tá? Então mantenha o microfone fechado aí só por enquanto. Já já a gente abre para vocês falarem também, tá? E o pessoal da minha equipe vai colocar aí uma lista de presença, que é muito importante essa lista de presença, que você assine essa lista online, tá? Coloque lá a sua presença para que você possa participar do último sorteio. Então, o último sorteio, que é o sorteio do kit, que é o sorteio principal, só participa quem tiver participado dos três encontros, tá? Como é que é feito esse sorteio? Através do chat GPT, é uma mecânica muito bacana, eu mostro para vocês aqui daqui a pouco, tá? Grupo VIP, a gente tem uma galera que está participando do VIP. O VIP, vocês vão receber um link, tá? Um segundo link, onde você vai participar.
de mais um tempo comigo depois dessa primeira aula. Então, sempre que terminar a aula, você vai passar mais um tempo comigo, e aí sim eu vou abrir microfone, a gente vai conhecer caso a caso, vai trocar essas ideias, a gente vai ter uma espécie de mentoria em grupo, através do nosso grupo do VIP. Então, a gente, inclusive, quem quiser participar do VIP, ainda dá tempo de participar. Eu vou pedir para a minha equipe também criar aí um linkzinho para participar do VIP. É só clicar lá para tentar entrar no VIP no final, para quem ainda não conseguiu participar do VIP, tá? Então, o link e o sorteio também, tá? E o material de apoio que será liberado sempre após a aula. Então, após a aula, né, eu coloco geralmente no dia seguinte, a gente prepara tudo, separa tudo bonitinho, e no dia seguinte, logo cedo, a gente libera o material do, da aula anterior, tá? Então, amanhã de manhã, a gente já libera o material da aula de hoje, que é exatamente esse slide que eu vou passar para você. Outra coisa, quando a gente fala do grupo VIP também, eu quero falar do grupo do WhatsApp, tá? A gente tem a galera que está no VIP aqui, mas também tem um grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Opa, peraí, volta aqui, Beto Café. Pronto, passei demais. O grupo do WhatsApp. Opa, pronto. O grupo do WhatsApp. Errei aqui. Minha letra é péssima, viu, gente? Só para vocês entenderem aí, só eu que entendo a minha letra. Eu escrevo, aliás, não sei nem por que que eu escrevo aqui. Só eu entendo o que eu escrevo. Mas vamos lá. WhatsApp, A cara do povo. pronto. O grupo do WhatsApp, é importante você entrar, porque é através dele que a gente vai ter toda a nossa comunicação. Além disso, vocês também vão criar uma conexão direta com todos os participantes do nosso desafio, tá? Além disso, também, no último dia, a gente vai pedir para que vocês gravem o material e liberem também no grupo do WhatsApp para a gente fazer uma avaliação e colocar lá, tá? Então, o vídeo que vocês vão gravar será liberado e será postado no grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado só para quem está aqui. Então, não fiquem tranquilos que a gente não vai postar esse material, beleza? Bom, então vamos lá para a nossa aula. Dados avisos. Meu nome é Beto Café, sou jornalista, apresentador de TV e radialista já há algum tempo, né? Eu comecei no rádio aos 14 anos. Eu vou contar um pouco dessa história rapidamente para quem não me conhece direito. Por isso que é importante a gente passar essa informação para vocês. Mas vamos lá. Eu começo aqui em 88, quando eu tinha 14 anos. 14 anos de idade, o meu irmão tinha 17, eu tinha 14. Ele começou a trabalhar em uma rádio lá no interior do Rio de Janeiro. Eu sou cearense, nasci no Ceará, mas fui criado no Rio de Janeiro. Minha família migrou para o Rio. Eu tinha 7 meses de nascido e vivi lá até os 19 anos. Aos 14, eu comecei no rádio. 16 anos eu fiz teatro, mas enfim, já entrei na comunicação a partir dos 14 anos. E desde pequeno eu trabalhava muito, então vendia picolé dentro do trem, vendia sanduíche natural na praia, tipo a Raquel da novela, vendia camiseta, fazia todo um trabalho de sobrevivência mesmo desde criança lá no Rio de Janeiro. A família da gente era uma família muito pobre, né? Vinha aí 3 gerações de empregadas domésticas e eu queria meio que quebrar esse ciclo. Então, em 88, com 14 anos, eu comecei a trabalhar nessa rádio aqui, né, que era a rádio 101, na verdade, essa aqui é 101 FM. Era uma rádio pirata, na verdade, era uma rádio de poste, né, aquelas que tem no centro comercial, e eu comecei lá. Até então, para quem não sabe, meu nome não é Beto Café é o nome artístico, meu nome é Gerson, Gerson Lima Moura. Lima Moura, tá? Vou falar já já sobre isso aqui. Até então, eu utilizava o nome de Gerson Lima. Eu comecei a trabalhar como Gerson Lima, né? Em 94, 1994, eu parti para Fortaleza, que é aqui, e em 95 eu já estava trabalhando aqui na Jovem Pan. Até então, eu era Gerson Lima. Comecei a trabalhar na Rádio Cidade, em Fortaleza, migrei para a Jovem Pan. Depois de um tempo, eu recebi um convite para vir trabalhar em Recife, que foi no final de 96, mas 96 foi quando eu cheguei em Recife. Em 97, aqui
em 97, eu entrei na Rádio Cidade. Aqui é uma foto minha da Rádio Cidade. E aqui nasceu o Beto Café. Como é que surgiu a questão do Beto Café? É, até então eu utilizava o nome de Gerson Lima, e aí a dona da Rádio Cidade achava que o meu nome era muito popular, uma rádio jovem, muito dinâmica e tudo mais, e aí ela queria que eu utilizasse um nome diferente, né? Não queria o nome Gerson Lima. E aí ela me perguntou: que nome você gosta? Né? Porque eu não quero usar esse seu nome, eu quero criar um outro nome. Aí eu falo, sei lá, Beto. Beto é um. Tá, Beto é um nome legal, mas Beto Lima vai virar cantor de música sertaneja, vai dar no mesmo. E aí apareceu uma senhora me oferecendo um café. E aí foi aí que surgiu o Beto Café, porque eu falei: olha, odeio café, não gosto de café. E a dona da Rádio Cidade, com uma sacada brilhante, virou para mim e falou: tá aí, um bom nome para você seria Beto Café. E a partir daquele momento eu me tornei o Beto Café. Né? E depois de um tempo eu comecei a trabalhar com marketing e descobri que quando você utiliza um nome diferente, isso aí tudo que eu vou contar aqui agora, tá, gente? Faz parte do contexto para que vocês venham fisgando essas dicas que eu vou dar. Então, durante essa historinha, que é uma história rápida, prometo que vai ser rápida para a gente entrar logo no conteúdo, tá? Mas cada detalhe ali é importante para que você também entenda o contexto da sua necessidade, tá? Então, quando eu comecei a estudar um pouco de marketing, eu entendi que quando você utiliza um nome diferente, é muito mais fácil das pessoas gravarem seu nome. Então, se você está iniciando agora uma carreira, ou como influencer, ou como, enfim, na sua carreira digital, ou em qualquer profissão, procure um nome que seja fácil de gravar. Então, procure um nome diferente, sabe? Procura sempre utilizar, foge do nome comum, porque as pessoas gravam com menos facilidade, beleza? Então, é importante que você entenda essa parte para que você consiga firmar o seu nome no mercado. E foi assim que aconteceu comigo, beleza? Bom, então, continuando aqui, deixa eu tirar esse negócio daqui que eu acabei puxando para cá. Pronto. Aqui surgiu o Beto Café, só que aqui virei uma chave. Nesse momento aqui do Beto Café, surgiu uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida, que é começar a trabalhar em televisão. Até então, eu não pensava em trabalhar em televisão, até porque eu era muito magrinho, né? Só tinha a cabeça, parecia um cotonete, era feio para diabo. Né? Graças a Deus o tempo foi bem generoso comigo. E aí eu nem imaginava trabalhar em televisão. Surgiu uma vaga nessa época para trabalhar como produtor na Globo Pernambuco. E era o que eu fazia exatamente lá na Rádio Cidade. Eu também trabalhava na área de criação, eu criava os comerciais da rádio, né? Hoje a gente chamaria de copywriter. E aí surgiu essa vaga para fazer os textos promocionais, e como eu já fazia isso na Rádio Cidade, eu me candidatei à vaga, né? Apesar de ter acabado de chegar em Recife, né? E acabei participando de um teste de seleção com várias pessoas, mais de 30 pessoas nesse teste de seleção. Fui passando por etapas, 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 e até que na uma das etapas finais era uma entrevista com o diretor, que na época era o J. Raposo. O Raposo era o diretor de programação da Globo Pernambuco. Na verdade, era Globo Nordeste na época, não era nem Globo Pernambuco. E aí ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, só tem você e uma outra pessoa, ficamos só nós dois depois de toda a seleção. Ele falou, eu não vou dar vaga para você, eu vou dar vaga para o outro rapaz que ele já está estagiando aqui, mas tem um motivo especial. Eu enxerguei uma coisa em você que você não é para trabalhar atrás das câmeras, você tem que trabalhar na frente da câmera, porque você tem todo um potencial de apresentador. Então vai ser, para mim, vai ser muito ruim te colocar atrás da câmera, porque eu quero te aproveitar de uma outra maneira. Só que eu não tenho vaga aqui de apresentador. Mas fique ciente de que a partir de agora eu vou fazer de tudo para te trazer para a Globo como apresentador. Cara, isso para mim foi uma coisa que eu nem imaginava, sabe? Nunca passou pela minha cabeça trabalhar como apresentador de televisão. É uma coisa que realmente não fazia parte da minha esteira, né? Não fazia parte dos meus planos. E aí, por conta dessa história dele, eu comecei a entender um pouco mais sobre televisão, fui estudar, fui ver se eu conseguia gravar vídeos. Eu morria de vergonha de gravar vídeos, da mesma forma que eu tinha vergonha da minha voz quando era mais novo, né? E eu morria de medo.
E aí é onde a gente cria essa conexão, né? Do medo de gravar vídeo, do medo de aparecer em público, do medo de aparecer na televisão, né? Para mim nunca foi uma coisa que eu busquei, né? Caiu no meu colo. A partir dali, Raposo tentou me colocar várias vezes na emissora. Eu fiz teste para Ana Maria Braga, fiz teste para Regina Casé, fiz teste para vários programas da emissora, mas nunca dava certo, nunca dava certo. Até que Raposo me chamou para a gente fazer um programa local, esse programa se chamaria Estação Nordeste. E aí a gente chegou a marcar um piloto, preparou tudo, já estava ajeitando o cenário, ia fazer uma coisa que ia ser para o Nordeste inteiro, seria minha estreia na televisão, e faltando tipo uma semana para a gente gravar o piloto, o Raposo faleceu num acidente de carro. E aí meu mundo meio que se partiu, né? Porque eu era muito amigo do Raposo também, criamos uma amizade muito forte. E aí a minha chance também de ir para a Globo meio que morgou, né? Porque o outro diretor que chegou não queria saber muito dessa coisa de programa de programação local e tudo mais. Enfim, a partir dali, morgou a minha história de ir pra Globo, mas aí fiquei com aquela vontade no coração. Falei, pô, eu quero um dia poder trabalhar na Globo, porque na minha cabeça, trabalhar na Globo era uma coisa massa, porque era uma espécie de reconhecimento, né? Para minha área seria muito interessante. E aí, coincidentemente, surgiu um teste no SBT. E aí surgiu essa ideia de fazer o teste do SBT, foi bacana, porque veio na minha cabeça a seguinte informação, né? Eu falei assim, olha, se eu me preparar melhor, quando eu chegar na Globo, né, eu vou estar muito mais confiante do que eu estou hoje. Então, talvez isso tenha acontecido para que realmente eu me preparasse melhor. E foi o que aconteceu. Fiz um teste para TV Jornal, na época, e passei no teste para o Circuito Pernambucano de Vaquejada. Até então, eu fui trabalhar como repórter do Circuito Pernambucano de Vaquejada, minha primeira experiência na televisão. Morrendo de vergonha, morrendo de medo, encarei meus medos, fui lá, treinei, ensaiei, fiz tudo o que tinha que fazer e fui. A coisa foi tão bacana que, depois de um tempo, eu fui chamado pela TV Guararapes para apresentar um outro programa chamado Pernambuco Café. Foi meu primeiro programa. Quem é das antigas aí deve lembrar desse programa, que foi um programa que ficou um ano no ar só na TV Guararapes, porque logo depois eu fui chamado, eu fui chamado pela TV Jornal mais uma vez para assumir um programa chamado Muito Mais, que é este programa aqui, ó. Pronto. Esse programa ele foi em 2001 lá, mais ou menos, né? Então eu assumi o Muito Mais, que era um programa ao vivo de auditório. E aí eu fui criando mais desenvoltura, né? Porque imagina você fazer um programa ao vivo de auditório, né? Todos os dias. Pô, eu passei por várias experiências. E a partir dali foi passando. Oi? Parou de compartilhar a tela? Foi mal aí, gente. Acho que eu parei de compartilhar a tela aqui, sem querer. Vou voltar aqui de novo, tá? Pronto. Voltou, né? Pronto. Só que eu acabei voltando demais. Então, voltei aqui. Deixa eu trazer para cá, peraí. TV Jornal. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Passei uma época na TV Jornal e logo depois eu fui para. Ah, perdão, não foi aqui, foi aqui, ó. Eu vim para cá, na verdade, em 2007, onde eu assumi um outro programa na Band, na época, que era o Clube Show, né? A TV Guararapes mudou para a TV Clube e aí eu passei a comandar o Clube Show, que também era um programa diário. Depois passou para a Record. Em 2013, eu assumi um programa chamado Tais Aonde. Esse programa ele ficou no ar 6 anos, todos os sábados, né? Um programa que fez muito sucesso, a gente chegava a bater na Globo. Só que na minha cabeça sempre tinha aquela coisa, poxa, será que um dia eu vou para a Globo? Será que um dia eu vou para a Globo? Continuava fazendo os meus testes e tudo mais, e nada, e nada, e nada. E nesse meio tempo eu fazia também o Pernambuco da Sorte, né? Tava lá no Pernambuco da Sorte, também fazendo todo domingo, e eu estava praticamente em todas as emissoras, porque o Pernambuco da Sorte passava na Band, na Record e no SBT ao mesmo tempo. Então, durante 18 anos, eu fiz o Pernambuco da Sorte. E aí, nesse meio período aí, nessa loucura, eu encontrei Eu encontrei um diretor. o diretor comercial da Globo, que era o Yuri. E o Yuri, falando com o Yuri, eu falei, poxa, Yuri,
que eu preciso fazer para ir para Globo? Ele falou assim: a primeira coisa é sair da Record. Você não pode ir para Globo para sair da Record. Eu falei assim: tá, mas e aí financeiramente, como é que fico? Ele falou assim: não, não tem financeiramente, porque eu nem sei se vai ter vaga para você, mas primeiro passo é você estar fora do ar em outra emissora para poder te chamar para Globo. E aí ele me deu a ideia e falou assim: ó, você passa aí uns 6, 7 meses fora do ar, que aí depois eu posso tentar ver alguma coisa para você. Proposta bem louca, né? E eu falei: beleza, eu topo, eu vou pedir demissão amanhã e a gente vai se ver daqui a 6 meses. Ele não acreditou, mas no dia seguinte eu fui lá pedir demissão, conversei com a minha diretora, falei para ela os meus planos, falei: olha, eu quero passar 6 meses fora, porque pode ser que apareça um trabalho na Globo, e só que eu não quero que ninguém saiba. Então eu vou dizer que cansei, que não estou mais afim de fazer e tal. E aí, a partir dali, eu saí do ar, né? Ela falou: tudo bem, vai lá, depois de 6 meses, se não rolar, você volta para cá que eu te dou o programa de volta. Fiquei 8 meses fora do ar até que a Globo me chamou em 2019 para fazer o É Pipoco. E aí foi quando começou a minha história com a Globo. Até então, eu continuava no Pernambuco da Sorte, né? E aí também rolou uma coisa, foi o seguinte: como eu perdi o salário e a minha grana da TV Record, eu passei 8 meses fora do ar, tendo que me reinventar. Aí entra uma outra conexão com você que está assistindo aí agora, tá? O que que acontece? Eu comecei a gravar comercial para a internet. Aí é que está a chave do negócio, porque o negócio começou. Eu comecei, comecei a gravar os comerciais na loja de um amigo meu, que era a loja Tropical, que era cliente meu do programa, ele anunciava comigo, e a partir dali eu tive a ideia de gravar uns comerciais para soltar no Instagram dele. O Instagram não era nem bombado do jeito que é hoje, né? A gente não tinha nem tanta comunicação e tanta propaganda como a gente tem hoje no Instagram. E aí eu falei com ele: pô, eu tô querendo fazer um trabalho diferente e tal. Faz aí, diz como é que faz. Aí fiz um comercial para ele, dei para ele de graça, gravei as ofertas, não sei o quê, barará, barará, editei, mandei para ele, ele gostou. Eu falei assim: quanto é que é? Eu falei assim: não, esse é de graça, é trabalho de traficante. Quando você viciar, eu vou começar a cobrar. Brinquei com ele, mas na outra semana ele já me chamou para gravar, aí já cobrei R$ 300 na época para fazer o comercial, editei o comercial, e aí começou, toda semana fazia. Daqui a pouco aparece um outro cliente, já aumentei um pouquinho mais, um outro cliente, um outro. Daqui a pouco, eu estava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava na Record. E a internet, ela me sustentou durante muito tempo. E aí foi quando eu comecei a entender como é que funcionava essa história de gravar vídeos para a internet, né? E aí foi onde virou realmente a minha chave. Entendi que o digital era uma coisa muito importante porque as pessoas estavam começando a consumir mais a internet. Porque na época dos programas de auditório, falei isso numa live hoje, as pessoas não tinham outra opção. Era aquilo ali e aquilo ali e acabou. Né? Por que o programa de auditório hoje não daria certo? Porque a gente tem muitas opções, né? Até dá certo programa semanal. Agora, programa diário não tem como, porque é muito caro, né? E é insustentável, porque não tem como arranjar patrocinador para bancar um programa diário, entendeu? Então é por isso que não funciona hoje. Muitas pessoas perguntam: pô, Beto, tenho saudade, né? Quem me acompanhava nessa época aí sabe, né? Quem puder comentar aí, quem assistia os programas naquela época, sabe do que eu estou falando. Então era uma coisa que era muito comum, né? A pessoa ir para a escola, sentar depois ali na frente da televisão e assistir os programas. E hoje não daria certo por conta disso, porque a gente tem internet. A internet está aí, os streams estão aí, Netflix, Globoplay e outros canais também, tá? Então, a partir dali, eu comecei a fazer um trabalho na Globo e foi aí que, em 2019, já no primeiro programa, eu entrei, não só entrei na Globo, mas a gente ganhou o prêmio de melhor programa da rede, programa local, e eu também ganhei como um dos melhores apresentadores, né? Que eram 3 apresentadores. Então, assim, para mim foi a coroação de um trabalho que eu vinha buscando já há muito tempo, né? Que eu batia, tentava e nunca dava certo, nunca dava certo. Mas aqui, a partir desse momento, a coisa funcionou. Então, a partir daqui, eu comecei a fazer um trabalho na Globo e estou lá até hoje. E até hoje eu mantenho os meus clientes no digital. Hoje eu trabalho, aliás, eu chego a ganhar muito mais do que na própria Globo, acreditem, né? Porque eu atendo clientes como Jeep, Império, Pitu, sou embaixador da Triumph, que é a marca inglesa
de moto, atendo a Globo também, Grupo Ser Educacional, Rio Mar, Renault. Eu tenho vários clientes que permaneceram no digital comigo, onde eu tenho que gravar comerciais para eles toda semana. Inclusive, hoje eu acabei de fechar um outro contrato também com um outro cliente grande que em breve vocês vão saber também, tá? Então, o digital ele tem esse poder, né, de fazer com que você fature, fazer com que você ganhe dinheiro, né, e principalmente fazer com que você se posicione. Por que que as pessoas me procuram hoje para fazer comercial? Porque eu já comecei a fazer tanto comercial na internet que as pessoas pensam logo nessa referência. Por exemplo, comercial na internet, Beto Café. Vamos lá e a gente faz. Obviamente que hoje a gente tem muitas pessoas fazendo isso, mas o mercado está aí, é gigante, sabe? E quem está querendo começar agora, eu não sei quem é daí que está aqui no nosso desafio hoje, que está pensando em trabalhar como influencer e tudo mais, mas é muito massa esse trabalho, porque é um mercado que está crescente, sabe? Eu tive recentemente em Portugal, para você ter uma ideia, lá ninguém sabe o que é influencer. Pouquíssimas pessoas trabalham criando conteúdo para lojas, para empresas, né? Não existe esse trabalho lá. Quem faz lá são pessoas que vêm de fora, principalmente do Brasil, né? Encontrei lá uma pessoa que faz, mas é a pessoa aqui do Brasil que foi para Portugal e começou a trabalhar, a desenvolver esse trabalho lá. Então, assim, o mercado está aí gigante e você pode trabalhar para qualquer lugar. Sem contar que independente do que eu falei aqui no começo, independente da sua profissão, independente do seu trabalho, você precisa estar hoje posicionado na internet, beleza? E aí é onde eu quero fechar essa minha história. O que que eu fiz aqui desde o começo? A gente fez uma coisa chamada, vou voltar aqui, storytelling. O que que é o storytelling? É a contação da história. É você contar a sua história, a história do seu produto, a história do seu serviço. O que eu fiz aqui foi contar a minha história para você. Por que que eu fiz isso? Porque gera curiosidade, gera empatia, que você passa a conhecer um pouco mais da minha história. Você sabe agora que eu vim lá de baixo, como a maioria dos comunicadores, tá? E inspira também, né? Então, quando eu conto a minha história, quando você conta a sua história ou a história do seu produto, você está contando um storytelling, você está fazendo storytelling, você está contando a história, você gera uma conexão imediata com o seu público. Foi exatamente o que eu acabei de fazer com você. Você já parou para perceber? Isso acontece muito em igreja, né? O pastor está falando lá alguma coisa, tal, 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 e de repente ele para, ó, tem uma história que aconteceu, pode estar alguém cochichando, rapidamente todo mundo fica em silêncio para presta atenção. Mesma coisa em convenção, evento, quando você fala assim, tem um negócio aqui que eu tenho uma história que eu tenho que contar. Todo mundo para e presta atenção. Por quê? As pessoas são naturalmente curiosas, né? Então, quando você utiliza o artifício da contação de história, tudo fica mais fácil, as pessoas conseguem se conectar melhor com você. Então, crie histórias sobre o seu produto, crie história sobre o seu serviço, crie histórias sobre o que você quer falar na internet. Beleza? Então, storytelling. Guarda bem esse nome, anota aí se for o caso, que é muito importante você fazer criar essa conexão com o seu público. O público quer saber de histórias, histórias bacanas, às vezes histórias tristes, outras nem tanto, outras felizes, né? Porque as pessoas estão na internet hoje para se entreter, né? Elas não estão ali querendo saber só de informação, informação, informação. Então, quando você cria uma forma de contar a história do seu produto ou do seu serviço, a coisa funciona melhor, beleza? Então, pensa bem aí no storytelling. E aí eu tenho duas coisas para falar para você. Eu vou contar aqui uma história que é do método 270x. Foi um método que eu criei. Meu cachorro está latindo lá no quarto, que eu prendi ele, que ele está latindo aqui. O método 270x foi um método que surgiu na minha vida, que eu vou contar já já sobre esse método, tá? Que é uma forma que você pode desbloquear a sua mente através desse método, tá? Mas duas coisas você precisa entender para gravar vídeo, tá? Primeiro, é quebrar o efeito espelho. O que que é quebrar o efeito espelho? A gente é, nasceu, cresceu e se desenvolveu sempre olhando o espelho, seja para
ver a nossa própria imagem para escovar o dente, para se pentear, para se arrumar, para qualquer coisa. A gente utiliza o espelho. Essa é a nossa imagem quando a gente quer se ver. Desde criança, a gente utiliza o espelho. O espelho, ele gera uma imagem invertida sua, né? Você olha, tá ali, né? Quando você coloca uma camisa com o nome está ao contrário. Então, você cresceu, você se desenvolveu com a sua imagem invertida. Você está acostumado a ver a sua imagem invertida. Quando você grava um vídeo pela primeira vez, você gravou ali no seu celular, ou numa câmera, ou em qualquer outro lugar, o que, que vai acontecer? Você vai ver a imagem real. A imagem está invertida, ela não está como no espelho, ela está uma imagem real. É do jeito que as pessoas te veem. E aí, naturalmente, a gente acaba achando estranho, esquisito, porque tem alguma coisa ali naquela imagem que não tá batendo. Tá estranho, tá esquisito. Eu não sou assim. Porque você está acostumado a ver a sua imagem invertida. É por isso que causa essa estranheza inicial, né? Então, você precisa entender isso para já começar a quebrar essas travas da sua cabeça, tá? E outra coisa, quando você começa a gravar, aí eu vou entrar no método 270x. Você precisa trabalhar a insistência e a consistência. E aí eu vou contar uma outra historinha, bem mais rápida do que a minha, que é a do método 270x. O que, que acontece com o método 270x? Isso aqui foi aqui em casa. Eu estava gravando um comercial para o Ser Educacional. Ser Educacional. E nesse dia, eu estava sozinho gravando, e é exatamente mais ou menos nessa posição, que eu gravo muito aqui em casa, sabe? E é exatamente mais ou menos nesse setup aqui, nessa configuração. Eu tinha um teleprompter na frente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que que é um teleprompter. E aí eu tinha que sentar na mesa aqui atrás, que era uma coisa mais distante, tá? Tinha que dar a volta aqui no balcão, acionava a câmera, acionava o teleprompter, voltava correndo, sentava e começava a gravar. Errava, aí tinha que levantar de novo, acionava a câmera, acionava o teleprompter, tinha que voltar o teleprompter, né? Que é onde passa o texto ali e tal. Voltava, sentava e aí errava de novo, voltava. Eu fiz isso várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que eu consegui acertar. Quando eu acertei, eu fui na câmera e fui apagar os arquivos. Eu errei 270 vezes. Cara, você não tem ideia. Imagina, 270 vezes e sempre tendo que gravar com a mesma energia, com a mesma força, sabe? E isso me acendeu um gatilho. Na verdade, me despertou uma coisa legal. Falei assim, cara, se eu, que ainda tem toda essa experiência de mercado, tem quase 30 anos, são 28 anos só de televisão, ainda erro 270 vezes, por que que você, quando vai gravar e erra 3, 4, 5 vezes, já quer desistir? Parou para pensar nisso? Entendeu? Como é que é forte isso? Então a gente para e pensa, caramba, tu ainda erra isso tudo? Erro. E continuo errando. Não é porque é normal, gente, errar é normal. Vocês só veem na internet o que as pessoas acertam. Vocês só veem as cenas da novela, do filme, as cenas que as pessoas acertam, mas as pessoas erram. E errar é normal. É isso que você precisa entender para começar a destravar na tua cabeça. Errar é muito normal, né? E você vai errar várias vezes. Mas quando eu coloco aqui insistência e consistência, guarda bem isso aqui. Insistência e consistência. IC. Guarda essa sigla na sua cabeça. IC. Insistência e consistência. Isso é muito importante você entender. Porque a partir daí, você vai começar a liberar a sua mente para outras coisas. Pô, errei, errei. Beleza. Às vezes você não está muito bem naquele dia, sabe? Sua cabeça não está legal, você está cansado e tal. Pô, espera um pouquinho, toma um banho, sabe? Relaxa, vai gravar de novo depois, né? Às vezes é só um momento ali, né? Às vezes é uma bobagem, né? Que vai lá, às vezes acontece isso. Ah, errei muito. Respiro, gente. Às vezes eu estou gravando aqui, a gente já gravou vários programas da Globo aqui em casa. Às vezes para gente, ó, vamos dar uma pausa, deixa eu tomar um banho ali, deixa eu me recompor e tal, que a gente volta e quando eu estou errando muito eu faço isso, né? Recupera, volta, come alguma coisa e
continua. A gente já gravou 24 horas, já teve um programa que a gente levou 24 horas gravando aqui em casa. Então, IC, insistência e consistência, beleza? E aí, o que que isso tudo quer dizer? Que você precisa aceitar o erro como parte do aprendizado, tá? Então, a aceitação do erro como parte do aprendizado. Cada vez que você erra, quando você grava de novo, você já sabe onde é que você errou, você já sabe onde é que você pode melhorar. Isso é muito importante, tá? Vou dar uma aceleradazinha aqui. Persistência até atingir o objetivo. Isso também é muito importante, porque persistir faz parte do negócio. Imagina se eu tivesse desistido de gravar meus vídeos, de entrar na emissora que eu sempre sonhei. Imagina se eu tivesse parado e desistido, né? Se eu não tivesse encarado a minha vontade, se eu não tivesse encarado os meus medos e as minhas travas, não teria chegado onde eu cheguei, sabe? Então, persistir até atingir o objetivo. E outra, a resiliência para começar com a mesma energia. Foram 270 vezes que eu errei. 270 vezes eu estava começando exatamente do mesmo jeito, no mesmo pique, na mesma energia, né? E toda vez que você for gravar alguma coisa, grava sempre sorrindo, sabe? Eu aprendi isso lá atrás, com 14 anos, no rádio. Meu irmão me ensinou isso. Ele, ó, toda vez que você for pro ar, fala sorrindo, porque vai passar mais simpatia para as pessoas. Isso acontece no vídeo também, tá? E aí eu quero te falar sobre uma coisa muito forte, que são os medos que a gente tem. A gente tem medo da morte, a gente tem, todo mundo tem, tá? A maioria, pelo menos um desses a gente vai ter. Medo da morte, medo de envelhecer, medo de doenças, né? Dan, é... abre ali a porta do cachorro, deixa ele sair um pouquinho, ele tá latindo, tá me atrapalhando. Medo de envelhecer, medo de doenças, medo de. Se ele atrapalhar aqui, vocês me perdoem, tá? Porque, enfim, ele é meio danado. Ele é pequenininho, mas ele é danado. Bom, se ele perturbar muito, eu pego aqui e apresento ele para vocês. Medo do julgamento e medo de críticas. Então, esses 5 medos estão presentes na vida de muita gente, né? Pelo menos na maioria das pessoas. E desses medos todos, eu preciso destacar esses 2 medos, que é o medo de julgamento e o medo de crítica, tá? Medo de julgamento, medo de crítica. Esses 2 medos, eles fazem parte da vida de muita gente que tem medo de gravar, que tem vergonha de gravar. Porque, na verdade, você não tem vergonha de gravar, você tem medo do julgamento e medo da crítica. E aí é uma coisa que você precisa entender, que esse medo, ele está enraizado já há muitos e muitos anos, há muito tempo esse medo está enraizado. Desde lá, da época da caverna. Isso aí, por exemplo, na época da caverna, um homem ele vivia em bandos, né? E aí, toda vez que um errava, que cometia um erro, ele era expulso do bando. Ele era colocado para fora da caverna e colocado ao léu, né? Aos perigos daquela região. Né? Então, se ele cometesse qualquer erro, se ele vacilasse de alguma forma, ele era colocado para fora. Então, esse medo de errar, ele já vem dali. A mesma coisa é quando a gente tem quando a gente era criança, você lembra quando os pais da gente, hoje em dia nem tanto, né? Mas em alguns lugares ainda, mas a gente apanhava, né? Ou de vara de goiaba, ou de chinelo, né? Enfim, qualquer besteira que a gente fizesse, a gente era castigado, apanhava, ficava de castigo, né? Deixava de fazer alguma coisa que a gente gostava muito. Então, a gente cresceu com essa coisa de não pode errar, não pode cometer erro, porque vai ser castigado. Isso tudo está entranhado na nossa cabeça, sabe? Isso fica de uma forma que a gente nem percebe, mas isso aí vem trazendo esse medo e essa insegurança sua de errar e de gravar os seus vídeos, porque você vai ter medo sempre de cometer algo falho, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é baseado em estudos, tá, gente? A gente, inclusive, tem no nosso curso gravado, que é o VSV, que é o Vídeo Sem Vergonha, com uma entrevista que a gente fez com um psicólogo que ele fala justamente sobre isso, sobre os medos que vêm lá de trás e que a gente carrega esses medos com a gente. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça. Então, na verdade, você não tem medo de gravar vídeo, você tem medo do julgamento. Você precisa entender isso. Não é medo de gravar, é medo do julgamento, do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar. Entenda uma coisa. Hoje em dia,
é muito mais fácil de gravar do que na minha época. Quando eu comecei a gravar vídeo, meu amigo e minha amiga, era outra história, né? Não tinha esse monte de gente gravando conteúdo, não tinha esse monte de gente fazendo videozinho em todo canto. Tinha não. Então, assim, era muito mais estranho você ver alguém gravando. Hoje em dia, tá muito fácil. Hoje em dia, qualquer pessoa está gravando. Então, ninguém estranha mais se você está dentro do shopping gravando um conteúdo. Vocês já pararam para pensar? Até porque ninguém está nem aí para o que você está fazendo, porque as pessoas estão preocupadas com a vida delas. O maior erro de quem tem medo de gravar vídeo é achar que as pessoas estão preocupadas com o que ela está fazendo. As pessoas estão, desculpa a palavra, mas estão cagando e andando pro que você está fazendo. Sabe? E quantas vezes eu gravo dentro do trem, eu gravo no aeroporto, eu gravo, sabe? Eu gravo em todos, dentro do shopping, então nem se fala. Eu vivo dentro do shopping gravando. Né? Hoje eu gravei dentro da Ferreira Costa, eu tava gravando dentro da Ferreira Costa, né? E tô nem aí, sabe? Porque eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei qual o meu objetivo, eu sei por que que eu estou fazendo ali, eu sei o motivo. O meu motivo e o seu motivo é mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa. Você entende? É isso que você precisa colocar na sua cabeça. Eu sei que é muito difícil, assim, mas eu tenho vergonha, não sei o que e tal. Mas se alguém te pagar uma grana absurda, vamos lá, absurda, não, vamos colocar R$ 5.000. O cara virar para você, ó, quero que você grave um vídeo para mim, vou te dar R$ 5.000 agora para você ir lá pro Mercado São José, meio-dia, e fazer um vídeo. Duvido que você não acha coragem, vai. Vai, porque eu já fiz isso. Quando eu vi começar o dinheiro a entrar, quando eu vi o dinheiro começar a entrar, eu falo, rapidinho você acha coragem. E eu achei a minha coragem. Então é isso que você tem que entender, tá? A coragem, ela vem com o tempo. É só você insistir e persistir, tá? E a partir dali, quando você descobre isso, quando você tira todos esses mitos da sua cabeça, aí você começa a viver mais, sabe? Você começa a entender que é muito mais simples do que se imaginava. Então, sua mente se abre para novas ideias, sua mente se abre para novas possibilidades. E é isso que você precisa fazer, né? Entender que errar é normal, que as pessoas vão te julgar e vão continuar te julgando, sim, porque as pessoas elas gostam de se meter na vida dos outros, mas duvido as pessoas que te julgam serem tão boas quanto você. Eu sei que você tem um conteúdo massa. Eu sei que você tem muita coisa para ensinar para as pessoas. Você está aqui não é por acaso. Né? Eu gravei vários comerciais, vários que a gente chama de criativos, né? Né? Eu sei que vocês foram impactados por uma propaganda dessa que eu fiz, mas e em várias delas eu falo sobre dores, né? Porque a gente quer se mostrar mais, a gente quer vender mais o produto, eu quero me destacar um pouco mais, eu sou fotógrafo, eu quero ensinar para os meus clientes a se soltarem mais. Eu sou videomaker, eu sou dona de salão de beleza, meu salão está vazio, eu sou esteticista, sabe? Eu sou advogado, eu sou médico e meu salão está vazio, eu sou dono de loja, minha loja não tem ninguém. E aí você fica refém das pessoas para gravarem o seu comercial, porque você não tem coragem de gravar o seu comercial. E a sua vontade? Né? E os seus planos, para que você estudou tanto? Para que você investiu tanto, né, para ficar na mão das outras pessoas? Você imaginou o quanto você pode economizar, né, quando você começar a gravar os seus próprios vídeos? Você não vai precisar de ninguém para gravar para você. Né? E a gente vai falar sobre isso também, tá? Rapidinho aqui. Beber água aqui, senão café sem água fica ralo, tá? E aí, para concluir essa parte, eu quero que você pense em duas coisas. É importante você pensar na dor ou na glória. Quando você for fazer a sua gravação, quando você achar que não é para o negócio, você achar que não está bem, que não vai conseguir fazer a sua gravação. Pensar na dor. O que que é pensar na dor? Vamos lá. Separei aqui alguns tópicos para você. Pensar na dor é se sentir invisível na internet. Já parou para pensar nisso? Aí você fala assim, ó, é, ver concorrentes seus aparecendo e crescendo enquanto a pessoa, quando está aqui, enquanto ela continua escondida, enquanto a pessoa continua escondida. Você está aí escondido, enquanto o seu concorrente, que não tem um produto tão bom quanto o seu, que não é tão bom quanto você, está crescendo, fechando altos contratos, porque ele resolveu aparecer e você não. Olha só, que louco. É ou não é uma dor?
É uma dor. Então, pensa nisso, sabe? Assim, cara, eu preciso perder esse medo, eu preciso encarar essa vergonha, porque eu preciso vender, eu preciso crescer tanto quanto o meu concorrente. Meu concorrente está lá, fechando altos contratos, e eu estou aqui, de bobeira. Sacou? Dois, ficar presa em segurança de errar ou parecer ridículo. E aí? Né? E aí, o medo do julgamento trava mais do que a falta de técnica. É exatamente isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Sabe? Você está tão preocupado com o que as pessoas estão pensando de você que você esquece do seu objetivo, você esquece do porquê que você está fazendo aquilo. Né? Então, a sua preocupação tem que ser com o seu conteúdo, com a entrega que você está querendo fazer para o seu cliente criar uma conexão com você. É isso que você precisa entender, sabe? Você não tem que estar preocupado com ninguém. Outra dor é depender sempre de outros para divulgar o seu trabalho. Eu acabei de falar sobre isso aqui, né? Ó, sem vídeo, você vira refém de indicações, né, de pessoas, de posts frios. O que é post frio? Ah, vou fazer ali um post, uma foto e tá aqui, compre aqui. Gente, as pessoas estão na internet hoje, entenda, no Instagram, o Instagram ele começou como um aplicativo de foto, hoje é um aplicativo de vídeo, né? Ninguém dificilmente posta foto, no máximo você vai postar um carrossel ali, uma foto ou outra, né? Uma coisa, mas a maioria dos posts hoje são vídeos. Então você precisa trabalhar isso na sua cabeça. E outra, você vai convidar alguém para falar, se quiser me convidar para fazer propaganda do seu negócio, da sua loja, da sua empresa, eu vou adorar, né? Mas se você puder fazer, vai ser melhor ainda, porque você vai gastar bem menos. E olha que eu não sou barato, não. Hoje eu estou cobrando caro. Tá? Então, bota isso na tua cabeça. Então, você precisa trabalhar o seu conteúdo, né, para gravar os seus próprios vídeos e economizar também, tá? Vamos lá? Perder a oportunidade por não saber se comunicar em vídeo. Olha só que loucura. Eu tenho um grande amigo que ele perdeu uma oportunidade gigante porque não sabia gravar vídeo, não tinha medo, tinha vergonha de gravar. Até que ele fez uma mentoria comigo e hoje ele grava vídeos para a Prefeitura do Recife. Os conteúdos que você vê no Instagram da Prefeitura do Recife é ele que grava, né? Porque ele fez uma mentoria comigo. Porque, ó, você vai perder convites, parcerias, vendas que ocorrem pelas que escorrem, né, aí pelas mãos por falta de posicionamento, tudo isso. Então, as oportunidades estão sempre por aí. Imagina você se em 2019 eu não estivesse pronto para atender a oportunidade que chegou até mim de fazer o meu programa na Globo. Eu estava preparado, eu passei esse tempo todo passando em várias emissoras, me preparando para chegar onde eu estou hoje, não é? Hoje eu faço programa ao vivo, eu estava na virada do Recife, eu passei 3 dias fazendo programa ao vivo, né? 4, 5 horas de programa no ao vivo, segurando ao vivo. Por quê? Eu encarei meus medos, né? Eu estava pronto. Então, perder oportunidades, você nunca mais vai perder, porque você vai perder esse seu medo. A gente vai trabalhar durante esses 3 dias para você perder esse medo, para você perder essa insegurança. E eu garanto a você que se você seguir direitinho tudo isso aqui eu estou batendo só no psicológico, para você, tô dando de cano de ferro, para você entender que você precisa destravar, você precisa se soltar de todo jeito, tá? Então, se você entender isso, já é o primeiro passo. Tudo isso eu estou preparando você para a gente fazer. Vou passar já já 10 exercícios, vai tomar nota dos 10 já já, tá? E na dor, terminando aqui a parte da dor, o quinto seria ter uma ótima ideia ou produto e ver alguém fazendo igual antes de você. Ah, já parou assim? Eita, eu tive essa ideia, ó. Fulano tá fazendo. Rapaz, que merda. Ó, podia ter feito antes. Fulano vai lá e faz. Começou a ganhar dinheiro na sua frente, aí você desanima, não quer mais fazer. Por quê? Fulano já foi lá na frente e já fez. Olha aí, ó. E o pior, ganhando visibilidade e autoridade com algo que ela poderia, que você mesmo poderia estar mostrando. A pessoa está se posicionando, ganhando altas autoridades. E olha que a pessoa não é nem tão boa quanto você, né? Aí você fala assim, capaz, eu faria muito melhor, né? Já parou para pensar? Sim, eu faria muito melhor do que isso aí. Eu fiz isso várias vezes. Falei, ih, rapaz, que merda, poderia ter feito melhor. Pois é, mas não fiz. E aí? A pessoa foi lá, fez de qualquer jeito, mas fez. É isso, tem que fazer. Começa assim, depois você vai melhorando. Começa primeiro, depois você melhora, né? Isso aí eu falo muito com a minha equipe, que a gente começa primeiro, né, e depois melhora, né? Levei muito puxão de orelha, porque eu tinha mania de querer
fazer tudo melhor e tal, não vamos fazer. Daí o pessoal da minha equipe, não, bora, vamos fazer, depois a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. A gente está no terceiro desafio e agora que a gente conseguiu achar um formato bacana, tranquilo, redondinho, simples, tá aqui, estou gravando, né? Fiz do escritório, fiz um monte de coisa, a internet do escritório não é legal, a gente está melhorando lá o sistema da internet, né? E aí você, ó, a internet ainda não está pronta no escritório. Não, a gente faz da minha casa, não tem problema, estou aqui em casa, né? Minha esposa está trabalhando, daqui a pouco ela chega, meu filho está aqui cochilando, era para estar trabalhando, né, Danilo? Era para estar anotando as coisas, ele está cochilando, coitado. Tô vendo. Então, assim, e outra coisa é você pensar na glória, tá? Vamos lá, dar uma acelerada aqui, conta da hora. Já são 8 horas. Pensar na glória. Ser reconhecido como autoridade no que faz. Isso é muito legal, tá? As pessoas começam a entender que você é uma pessoa que é uma autoridade naquilo que você faz. Hoje, de tanto eu falar de vídeo sem vergonha, de gravar vídeo, de ensinar as pessoas e tal, hoje eu comecei a receber convites para participar de podcast, é, de programas de televisão, né, de programas de rádio, né, para dar palestras, para falar do meu assunto, que é medo de gravar vídeo. Eu vou para São Paulo agora. Em São Paulo, eu tenho um evento lá que eu vou falar dessa estratégia de perder o medo de gravar vídeo. Eu chego no dia 29, dia 30, eu estou em João Pessoa, fazendo uma outra palestra, no medo de gravar vídeo. Depois, em final de junho, eu estou indo para Portugal para falar também do medo de perder o medo de gravar vídeo. Olha só, por quê? Porque eu comecei a me posicionar, encarar os meus medos, né? E comecei a falar sobre o meu produto, que é o medo de gravar vídeo. Entendeu? Então, ser reconhecido, isso é muito legal. Isso vai acontecer com você também, tá? Você também vai ser reconhecido, as pessoas vão começar a entender o que que você oferece, o que que você tem de mais legal, porque você vai criar essa conexão com elas e você também vai começar a fazer isso, tá? Você vai vender com naturalidade, sem precisar empurrar nada para ninguém. Isso aconteceu hoje de manhã, na minha live. Eu fiz uma live hoje de manhã falando sobre o que ia ser hoje, o nosso encontro e tudo mais. Eu comecei a falar sobre várias coisas, sobre o medo de perder. Eu sempre faço muito conteúdo na internet, né? E aí, naturalmente, eu quero, eu quero, eu quero. Eu não falei, compre agora, compre agora, compre agora. Não, as pessoas não. Pô, manda aí o link, faz aí, não sei o quê. Por quê? As pessoas começaram a ver o conteúdo, vai ter hoje um encontro, vai ser massa, vai ter isso, 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 isso. E as pessoas começaram a pedir, a pedir, a pedir. A gente vendeu em 5 ou mais, foi uns sete desafios hoje, porque as pessoas começaram a pedir, tá? Então, essa venda ela vai sair com naturalidade. Quando você começar a falar do seu produto, contar histórias, sabe? Sobre o seu serviço, o seu produto, essa venda ela vem, tá? Receber elogios, mensagens, convites por causa dos vídeos. Acabei de falar aqui, sabe? As pessoas mandam, pô, tá muito massa teu conteúdo, vamos fazer comigo aqui, chama você para participar de podcasts, enfim. Se ver melhor a cada vídeo, sentindo orgulho da própria evolução, isso é muito massa, sabe? Vai chegar uma hora que você vai começar a gravar seu vídeo e falar assim: caramba, ficou massa esse vídeo, velho. Ficou muito bom. Se eu não tivesse começado, você vai pensar muito nisso, tá? Eu vou fazer um exercício com você depois. Você vai gravar, o seu primeiro vídeo vai ser esse vídeo que a gente vai gravar agora. E aí eu vou passar uma série de exercícios aqui para que você continue gravando. E aí você vai fazer um comparativo com o seu primeiro vídeo e o último vídeo que você vai gravar, tá? Então, a partir daí, você vai fazer essa comparação. E aí você vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu. Fechou? E por último aqui, é, ter liberdade para criar, é, lançar novos produtos, vender e se expressar como você quiser, né? Porque você agora é uma autoridade, né? Então, se você seguir esse passo a passo, né, você não vai depender mais de agência, você não vai depender de videomaker, você não vai depender do roteiro perfeito, porque eu vou te dar essas ferramentas, eu vou te ensinar a editar vídeo. Olha só que bacana. Aliás, eu estava na live hoje, depois, Danilo, anota aí na live. Quem estava na live hoje, tanto na live da manhã e da tarde, me avisa aí, viu? Quem estava na live me avisa que a gente preparou um presentinho para quem estava na live. Agora não vai mentir, não. Vai falar que estava e não estava, tá? Eu tenho um presente especial para quem estava na live. Ok? Pronto, é isso. Então, pensou na dor, pensou na glória, tá? E aí,
chegando aqui já à parte final, eu quero passar para você 10 dicas rápidas para você se destravar. Então é importante você tomar nota disso aí, tá? Que aí eu quero mostrar para você, eu vou ter que desconectar aqui primeiro. Deixa eu desconectar aqui. Deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu parar de compartilhar essa tela primeiro. E a primeira dica, eu vou passar para a primeira dica, que aí você vai entender por quê. A primeira dica é participar de grupos online, né? Você já está participando do grupo online a partir do momento que você entrou no grupo, né? Entrou aqui no desafio, você obrigatoriamente tem que entrar ali no online, no grupo do WhatsApp. Por quê? É muito importante você participar de comunidades que possam compartilhar vídeos e receber os feedbacks positivos. É ali que você vai trocar ideia. Eu vou estar sempre presente com vocês ali, né? Dando dicas, trazendo informações, sabe? Analisando os vídeos de vocês. Então é importante você ter esse grupo, participar desse grupo. E aí, a segunda parte, que é criar os melhores amigos do Instagram, né? E aí eu não sei se tem alguém que não sabe criar os melhores amigos do Instagram. Deixa eu parar aqui a apresentação para mostrar para vocês rapidamente como é que se cria o vídeo Os Melhores Amigos do Instagram, que até mudou de nome agora, se não me engano. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês rapidamente, né? Tá acabando, viu, gente? Eu sei que vocês estão aí na correria, mas vamos embora. Ó, deixa eu trazer aqui a tela do meu celular, que já está no meu Instagram, tá? Pronto. Tá aqui, esse aqui é meu Instagram, né, com todos os meus conteúdos. E aí você vai aqui em cima, tá? Aqui em cima, nesses três pauzinhos aqui, e vai colocar aqui, ó. Aí tem item arquivados, insights, conteúdo programado, ferramentas, cadê? Privacidade de dados. Amigos próximos, que não é mais melhores amigos, agora é amigos próximos, né? Eu tenho um amigo próximo aqui só, que é minha esposa, tá vendo? Mas aí tem todos os meus contatos aqui. Como é que você vai fazer? Você vai criar esses amigos próprios. Se você já tem, tenta diminuir, tá? Deixa só as pessoas que são mais próximas de você. Para que isso? Eu vou te explicar. Você clicou aqui e vai escolher as pessoas certas, tá? Aí, vou parar de compartilhar aqui para poder ter essa conversa com você. Por que você vai fazer isso? Porque esses amigos próximos são as pessoas que vão te dar o feedback do seu vídeo, tá? Quer uma dica legal? Já está ali no grupo, nesse grupo que a gente criou aqui, né? Tem várias pessoas, parece que são mais de quase 50 pessoas que estão presentes nesse desafio, tá? Então, essas pessoas, elas fazem parte de um grupo seleto de pessoas que querem evoluir da mesma forma que você. Então, quer uma dica legal? Troca ideia aí com o pessoal, troca telefone, tudo bonitinho, e começa a seguir essas pessoas, troquem segmentos, um segue o outro, e aí, a partir daí, você vai selecionar só essas pessoas do grupo para fazerem parte dos seus melhores amigos, dos amigos próximos. Por que isso? Porque você vai começar a gravar os seus conteúdos e vai colocar só para esse pessoal, né? Que é um pessoal que está na mesma situação que você. É um pessoal que quer evoluir, é um pessoal que está querendo crescer, é um pessoal que quer melhorar e quer perder o medo de gravar vídeos, tá? E aí, o que que você vai fazer? Postar lá nesses melhores. Por quê? Esse pessoal vai te dar o feedback. Ó, faz assim, faz assado. Porque é um pessoal que não vai te julgar. Entendeu? Esse pessoal não vai te julgar, porque eles estão na mesma situação que você. Então combina, gente, ó, quem topa, vê aí, quem topa fazer parte do meu grupo de melhores amigos lá no Instagram, já pega o arroba da pessoa, já começa a seguir e já faz. Se você não se sentir à vontade para fazer isso, que eu entendo, que eu sei que é difícil de fazer, o que você vai fazer? Você vai criar um fake seu, tá? Uma conta fake qualquer. Não confio em ninguém, não estou afim de mostrar meu trabalho para ninguém, não estou afim de gravar minhas gravações para ninguém, de mandar minhas gravações para ninguém. Você vai criar um fake, tá? Criou esse fake, você vai fazer o quê? Você vai adicionar esse fake como seu melhor amigo, ou seja, você mesmo, tá? Para que isso, Beto Café? Para que você comece a se habituar a ver os seus próprios vídeos, a se ver na tela, a ver a sua desenvoltura, a entender como é que funciona todo o processo. Você entendeu? É assim que você vai fazer. Então, ou você pega o pessoal e combina aí com eles
né, do grupo, quem tá todo mundo aqui. Ó, fala aí no chat rapidinho, quem topa fazer um negócio desse? Quem topa aí? Ó, Angélica já falou que gostou. Quem mais? Eu topo. Aí, todo mundo dizendo eu topo. Tá aí, ó. Ó aí, Elvis também. Ó, Sidney, Nicolas. Ó aí, que legal. Tá vendo? Todo mundo. Não é legal essa ideia? É massa, gente. Por quê? São pessoas que estão na mesma situação que vocês, né? E vão se ajudar. Ó, faz assim melhor, procura essa luz. Eu vou dar umas dicas legais de luz. Amanhã a gente vai falar sobre iluminação. E é muito bacana, é muito importante. Isso que vocês estão vendo aqui é uma iluminação que eu montei. Eu tô até meio descabelado porque eu tava na correria hoje. Não deu nem tempo de me agitar. Mas vamos nessa? Todo mundo fechou então? Já vi que tá todo mundo no topo aqui. Topo, 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 topo. Massa. É isso. Fechou então, tá? Monta aí o grupo dos melhores amigos no Instagram com o pessoal. Beleza? Pronto. Já vai botando os arroba aí pra seguir. E aí depois vocês trocam o arroba, né? Mas vamos lá. Bota no grupo lá do WhatsApp que é melhor, porque aqui vocês vão ter que prestar atenção na aula. Tá bom? Tá quase acabando. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui então. Cadê? Onde é que eu estava aqui? Ah, não, é isso aqui não. Aqui é, é, cadê meu Keynote? Vou voltar para o Keynote aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o Keynote, tá? Então, continuando aqui, do criar os melhores amigos. Deixa eu voltar aqui. Cadê o Zoom? Pronto. Compartilhar aqui o Keynote mais uma vez. Cadê meu Keynote? Não está aparecendo mais aqui, por quê? Não quer mais aparecer meu Keynote. Hein? Apareceu outra coisa aqui. Deixa eu parar aqui. Eu estava compartilhando outra coisa. Não está querendo aparecer meu Keynote. Deixa eu fechar e abrir ele de novo. Então, vocês combinem com vocês já para fazer essa parte aí, tá? Deixa eu fechar aqui. Deu ruim aqui. Deixa eu voltar para lá. Aqui. Vou liberar já já meu Keynote para vocês, tá? Só um minuto. Compartilhar. Caixa de entrada. Uai, por que não está aparecendo aqui o Keynote? Não está, Danilo. Hã? Não. Ok. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o Keynote. Está aparecendo a tela, mas não está aparecendo tela inteira. Vou tentar botar minha tela inteira aqui, que aí eu abro o Keynote aqui. Pronto. Vai ficar assim. Hã? Tá a tela inteira? Pronto. Vou botar a tela assim, tá, gente? Para poder aparecer. Pronto. E aí, voltando aqui, então. Opa, vamos lá. Voltar aqui. Não apareceu. Cortou o Keynote lá. Então, a primeira dica foi. Cadê? Aqui. Participe do grupo online, ok. Vou trazer aqui. Participou do grupo online. Entrou lá nos melhores amigos do Grave Vídeos Diários. Tá. Aí, o que você vai fazer? Aí é onde a gente vai entrar aqui agora. Ó. O que você vai fazer? Clicar de novo aqui. Pronto. Você vai criar um roteiro com pontos importantes que você vai falar. Como é que se cria um roteiro? É simples. Eu dei uma aula de roteiro na semana passada, inclusive tem no Instagram, tá? Você vai colocar abertura, meio e final. A abertura é: oi, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre como gravar vídeos caso você tenha vergonha. Pronto, é uma abertura. Hoje eu tô aqui para lhe explicar como é que funciona, sei lá, uma iluminação de um estúdio. Hoje eu estou aqui para mostrar um novo modelo da minha roupa que tem lá na loja, você vai encontrar assim, assim. Então, abertura. Abertura simples, né? O que que você vai falar? Abertura, dizendo o que que você vai fazer exatamente no vídeo, tá? O meio, o desenvolvimento, tá? Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo melhor. Tá, vamos lá. Vamos imaginar que eu sou sei lá, um personal trainer, tá? 10 dicas para você perder a barriga sem parar de comer. Nem sei se tem, mas vamos lá, só como exemplo, tá? Essa é a abertura. Abertura. No meio, ó, você vai precisar fazer 10 exercícios
com 10 posições diferentes, e aí eu vou mostrar para você como é que você vai fazer. Isso. Pronto. Ali eu desenvolvi, tá? E o encerramento é isso. Manda para alguém que está precisando saber dessa dica e não esquece de seguir aqui de seguir o meu perfil aqui no Instagram para saber mais dicas. Ponto. É isso, né? Que a gente chama de chamada para ação sempre no final. Então, abertura, meio, encerramento. Isso aí é um roteiro simples, tá? Se você vai fazer alguma coisa mais, é, cuidado com o tempo do vídeo que você vai gravar, tá? Geralmente é 1 minuto, 30 segundos ali e tal. Você pode falar sobre qualquer coisa. Esses vídeos do Instagram, dos melhores amigos do Instagram, podem ser vídeos mais simples, tá? Mas o roteiro, isso aqui é para você criar uma coisa mais específica, uma coisa mais aprofundada sobre o assunto que você quer falar, já dentro do seu nicho, tá? Então, isso aqui você vai utilizar quando você começar a gravar, beleza? É, outra dica, pratique na frente do espelho. Então, você vai preparou aquele roteirozinho ali, e você vai praticar na frente do espelho mesmo. Falar para si mesmo, né? Como você vai fazer, o tipo de gesto, porque tem gente que não sabe o que vai fazer com a mão, né? Fala assim, eu não sei o que eu faço com a mão. Bota a mão aonde, faço o quê, como é que é e tal. E aí fica meio atrapalhado. Então, quando você começa a ensaiar um pouco mais na frente do espelho, você consegue, né? Tem gente que começa a gravar, hoje eu gravo direto sem precisar ensaiar, mas antes de eu ter toda essa desenvoltura que eu tenho hoje, eu ensaiava muito, eu ensaiava várias vezes, até me sentir pronto. Hoje eu ainda ensaio, por exemplo, na minha cabeça hoje eu estava gravando um conteúdo lá na Ferreira Costa, né? Eu tive que parar e construir o texto na minha cabeça que eu ia falar. Aí isso demora um tempo, às vezes eu estou assim de bobeira, olhando assim e tal, a pessoa fica, não entende exatamente o que eu estou fazendo, mas na verdade eu estou construindo o texto na minha cabeça até gravar. Então, antes de gravar, eu tenho esse processo. E aí você pode fazer isso na frente do espelho também, tá? É. Quinta dica: siga pessoas que você acha importante e modele o conteúdo delas. Eu faço muito isso. O que que é modelar? É quase a mesma coisa que copiar, né? Então, você tem um serviço, um produto. Fala aí rapidinho, gente, só para eu entender a profissão de vocês, o que cada um faz. Só para a gente. Vou parar até aqui, rapidamente, tá? Para a gente entender. Vou interromper aqui. Me diz aí o que cada um faz, rapidinho. Só para a gente encerrar aqui. Ó, trabalha com energia solar, trabalha com gráfica, que mais? Como é que é? Representação comercial, sou barbeiro, cadê? Perita em contabilidade, em contatos bancários, costura e modelagem. Olha só quanto conteúdo massa rico você tem aqui. Ó, velas artesanais, né? Corretor de imóveis, criador de conteúdo, TikTok. Olha só a quantidade de coisa massa que vocês podem fazer. Cara, tem muito conteúdo massa aqui. Vocês estão perdendo dinheiro. Eu vou falar agora, vocês estão perdendo dinheiro valendo, porque vocês não estão se mostrando, né? E aí, como é que eu faço? Ó, consegui botar o Keynote de volta. Tá aparecendo o Keynote aí agora? Só? Beleza. É, você vai seguir as pessoas que você acha importante modelar. O que que é isso? Você vai procurar pessoas. Vamos lá. Corretor de imóveis. Você vai procurar perfis de corretores de imóveis de sucesso, que tem muitos seguidores, que fazem muitos conteúdos. Vai olhar o que ele está fazendo e vai falar assim: porra, eu posso melhorar isso aqui, esse sim. Né? E você vai copiar o que ele está fazendo ali. Copiei, tal. Só que eu vou dar uma pitadinha, vou dar uma melhorada no que ele está fazendo. Entendeu? Sou barbeiro. Procura aí os melhores perfis de barbearia. O que que essa galera tá fazendo de barbearia? Você vai lá e tal. Pô, isso aqui é massa, esse conteúdo é massa, né? Barbearia tem muito aquela coisa de mexer no biquinho, sabe? Fazer aquele negócio. Isso aí é massa, é o tipo de conteúdo que cria conexão com a galera, sabe? E você vai fazer algo parecido, né? Pode ter ali, sempre coloca alguma coisinha, que é o que a gente chama de modelar. Você não vai copiar, você vai modelar, tá? Você vai modelar o conteúdo delas. Eu hoje sigo. E outra coisa, tenta parar de seguir no seu Instagram aquele monte de bobagem que você segue, né? Eu seguia um monte, eu tinha um negócio que eu seguia um monte de página de humor, de artista que nunca vai saber que eu existo e a galera que eu admiro, beleza, mas tava perdendo meu tempo. E eu comecei a excluir todo mundo e aí comecei a seguir só pessoas que são relacionadas ao meu nicho.
Por quê? Quando eu abro o Instagram agora, só aparece coisas que me interessam, só coisas que eu posso modelar, coisas que eu posso fazer igual ou parecido, né? E vai lá. Então, se você começar a fazer isso, vai facilitar muito a sua vida. Você, não sei o que gravar. Vai lá no perfil de alguém que você conhece, que você viu que está bombado e faz alguma coisa parecida, sabe? Pode até fazer igual, num cenário diferente, acrescentar uma informação a mais, entendeu? É assim que a gente cria conteúdo, né? Vê o que está bombando e vai fazer igual. Beleza? Ficou mais fácil agora? Ficou, né? O pessoal acha que a gente cria do nada, assim. Eu acordei com a ideia. Às vezes acontece, mas muitas das vezes a gente está só modelando, tá? Simule entrevistas e prepare-se, grave como se estivesse respondendo perguntas numa entrevista. Isso aqui é legal para você treinar o seu argumento, né? Então, você pode pegar um filho, uma namorada, alguém, ou até não tem ninguém, você mesmo faz a pergunta e você responde dentro do seu contexto, sabe? Dentro do seu nicho, aquela pergunta. Vai lá no chat GPT, né? Não sei se vocês já ouviram, tem gente que, alguém aí não sabe ainda o que é chat GPT, pelo amor de Deus, né? Vai lá no chat GPT, que é o novo Google, né? E aproveita e cria aí algumas perguntas relacionadas ao seu nicho. É muito legal. Vou mostrar o chat GPT já já para vocês na hora do sorteio, tá? Já está acabando aqui. E 7. Crie um mini vlog e documente parte do seu dia em pequenos vídeos para se acostumar com a câmera. Pronto. É aqui que eu queria utilizar essa parte do mini vlog para o grupo que vocês vão criar, tá? O grupo de melhores amigos lá do Instagram, tá? De pessoas próximas que são vocês mesmos. O que é isso aqui? Para você começar a entender como é que funciona essa mecânica de gravar todos os dias. Né? Roberto, eu preciso gravar todos os dias? Precisa gravar todos os dias. Constância, constância. Todo dia você tem que postar algo novo, todo dia você tem que ter conteúdo, todo dia você tem que estar aparecendo, todo dia tem que meter a cara. É isso, é assim que funciona. Né? É um saco, mas tem que fazer. Né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, você estaria ganhando dinheiro agora. Né? Como é um pouco difícil, só o seu concorrente está ganhando. Né? É assim que funciona. Entendeu? Então, vai fazer todo dia. Aí você faz. Não precisa ser muita coisa, não. É uma coisa rápida, tá? Pô, acabei de acordar aqui, massa e tal. Ó, vou dar uma dica no VIP. Eu vou até correr, porque ainda tem um VIP aqui. Vou dar uma dica no VIP lá, que é muito massa para quem está querendo. Acordei, não tem tempo de fazer maquiagem. Pô, pronto, vou abrir essa dica para todo mundo. Vai lá no Snapchat e coloca uma maquiagem, filtro de maquiagem. Você não vai precisar nem se maquiar. Olha só que legal. Bota um filtro de maquiagem, tá tudo certo. Para mulherada aí, para o homem também, né? Tem umas coisas que melhora aqui, tira aquela a marca de expressão e tal, alivia. Eu uso de vez em quando, né? Eu sempre coloco lá, o Botox está vencendo, eu boto lá, tira a marca de expressão. É isso, tá? Então, cria um mini vlog mostrando lá o seu dia a dia em pequenos vídeos até você se acostumar com a câmera, tá? E aí, bota lá e a galera vai comentando, né? A galera dos seus amigos próximos vão comentar sobre isso. Vamos lá. Durante 10 dias, grave um vídeo de 30 a 1 minuto e meio falando do seu produto. Isso aqui é para você treinar sobre o que você vai falar. Você vai, você só vai gravar e vai guardar isso. Você não vai postar, tá? Isso é para você. Eu quero falar do meu produto. O apartamento, vai lá no apartamento decorado, trabalho com imobiliárias, eu sou corretor de imóveis. Vamos lá, vai lá no apartamento decorado, você vai fazer um vídeo rápido mostrando coisa, só tá você lá dentro, né, no dia do seu plantão. Você vai gravar ali e guarda para você. Para que eu quero que você faça isso? Para que você lá na frente, quando você estiver gravando, você vai olhar assim, caramba, como é que eu melhorei? Mas todo dia você vai fazer isso. Todo dia, durante 10 dias. Porque você vai chegar no 10º dia, você vai comparar o seu 10º dia com o seu primeiro. Você vai ver como é que você vai evoluir. Isso prova que a constância faz parte do negócio. Beleza? Vamos lá. 9, penúltimo, para a gente encerrar. Grave um resumo ou um vídeo de uma série que você gosta muito para treinar a objetividade. Cara, gostei muito do filme, sei lá, Gosto do outro lado da vida. Pô, peguei pesado. Titanic, sacanagem. Você pega um filme aí que você gostou muito e aí grava um resumo desse vídeo, sabe? Desse filme, ou então de uma série, e grava lá, tenta resumir isso em 1 minuto, 1 minuto e meio.
Para quê? Para que você treine a sua objetividade. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Ó, o filme começa assim, 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 no meio acontece isso, isso, e termina assim, assim, assim. O que é isso? Você está treinando a sua objetividade. Quando você for falar do seu produto, você vai falar o início, meio e fim. Rapidinho ali, em 1 minuto. Fechou? Grava aí. E tudo isso é exercício para você fazer. Agora, tem que fazer exercício, senão não vai adiantar nada, tá? Você vai estar aqui à toa. Vamos lá. E último, aprenda a editar. Gente, isso faz uma diferença tão grande. Por quê? Quando você aprende a editar os seus próprios vídeos, você começa a se enxergar melhor. Você começa a ter mais segurança no que você está fazendo, porque você vai identificar exatamente os seus erros, as suas falhas e o que você precisa melhorar. Você entendeu? É por isso que a gente. Eu edito a maioria dos meus vídeos. Danilo está ali também e edita algumas coisas para mim. Mas a maioria dos meus vídeos sou eu que edito. Por quê? Principalmente no começo, que não tinha ninguém para me ajudar. Para que isso? Para você acostumar com a sua própria imagem. Entendeu? Você vai acostumando com a sua própria imagem e vai identificando, fala assim, eita, poderia ter feito aqui assim, poderia ter melhorado. Quando eu comecei a gravar, eu fazia assim, ó, o tempo todo. Minha cabeça era troncha, torta, o tempo todo. Né? Até que eu comecei a ver, comecei a melhorar. Toda vez que eu ia gravar, eu me lembrava, aí ajeitava a cabeça. E é isso. Você vai ter que aprender a editar seu vídeo, tá? E aí, como último slide aqui, para encerrar essa primeira parte, esse dia de hoje, eu quero apresentar para vocês o teleprompter. Não sei se vocês já conhecem o teleprompter, mas o teleprompter é um, um aplicativo e um aparelhinho que ajuda muito a gente, tá? Isso aqui vai ajudar muito vocês na hora de você criar o seu texto, o seu roteiro. E aí, o teleprompter é esse negocinho que está aqui, ó, tá vendo? O Jornal Nacional usa muito isso, os jornais, todos os jornais, né? Eu fiz até uma brincadeira essa semana, coloquei a abertura do Fantástico e passei lá o teleprompter passando. Então, é um espelhinho, esse espelho aqui ele reflete, aqui embaixo você tem um tablet, tá vendo? Ó? E aqui, nesse espelho, ele reflete o texto que vai subindo aqui, e esse texto, esse espelho, ele fica na frente de uma câmera que está aqui atrás, tá vendo? Esse é o teleprompter, tá? Por isso que a gente sempre está lendo ali o roteiro e tudo mais. Tem isso para celular. Deixa eu apagar aqui o. Tem isso para celular. Vou mostrar para vocês rapidamente como é que eu faço um roteiro rápido e coloco no teleprompter. Deixa eu parar aqui de novo, que eu preciso. Isso aqui é a última dica, tá? Ah, tá, perdão. Esqueci de mostrar quais são os que eu utilizo, que são esses três aqui. É o teleprompter, que é. Ai, caçamba. Quase que eu falo palavrão. É, é o Big View, que é esse aqui, né? Que tem o Parrot, que é mais para passar direto no tablet. Eu utilizo muito esse aqui, que é o teleprompter. O nome dele é teleprompter. Se escreve assim, ó. Teleprompter. Prompter, tá? É esse aplicativo aqui que eu uso. Esse aplicativo ele ajuda bastante. Eu vou abrir ele agora e vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Primeiro, eu vou aqui no chat GPT e vou criar um roteiro rápido para a gente encerrar aqui a nossa aula, para a gente fazer o sorteio. É esse, não? É esse aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela do meu celular mais uma vez. Vou abrir aqui. Pronto. Ó, esse cara aqui é um mentorado meu, ó. Faz minha mentoria, o Wagner. Mas quero mostrar o Wagner agora não. Peraí. Vamos lá. Primeiro vamos no chat GPT aqui em cima. Chat GPT é esse aplicativo aqui, tá? Então vamos lá. Vou falar com o chat GPT aqui, ele vai me ajudar. O chat GPT também tem voz, né? E aí o GPT eu chamo de Gisele. Aí eu chamo de Gi, Gi para os íntimos. Oi, Gi, tudo bem? Deixa eu ver. Acho que Gi não vai conseguir me. Oi, Gi, tudo bem? Boa noite. Oi, Beto. Boa noite. Tudo certinho? Como posso te ajudar hoje? Vocês ouviram aí ela? Estão ouvindo? É o que eu estou aqui com a Tô- turma do nosso desafio VSV e eu estou apresentando você para eles. Que legal! Oi, pessoal do Desafio VSV. Muito bom estar com vocês. Vamos juntos perder o medo de gravar vídeos e mandar ver meus conteúdos. Ela está treinada aqui já comigo. E aí, eu quero fazer o seguinte: eu estou mostrando para eles como é que funciona um teleprompter, tá? Eu queria que você me ajudasse a criar um roteiro
rápido, coisa rápida, assim, coisa de 15 segundos, só para a gente mostrar como é que é o exemplo do teleprompter. Você pode falar sobre o medo de gravar vídeos. Você cria um roteiro rápido para mim, com início, meio e fim, que aí eu vou copiar isso aqui e colocar lá no teleprompter, ok? Claro, vamos lá. Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em gravar um vídeo? Fica tranquilo, isso é super normal. A boa notícia é que com prática e algumas dicas, você vai se soltar rapidinho. Vamos juntos transformar o medo em confiança e começar hoje mesmo. Que tal? Algo assim funciona bem no teleprompter. Pronto, obrigado e até a próxima. De nada, qualquer coisa é só chamar. Ah, E sorte. daqui a pouco eu vou te chamar para a gente fazer o sorteio, tá? Beleza, combinado. Estou por aqui. É só avisar quando estiver pronto para o sorteio. Pronto. Aqui ela já me deu o texto, tá vendo? Ó? Tudo que ela falou aqui tá registrado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, tá? Não sei se vocês conseguiram ouvir que tá um pouco baixo. Mas assim, copiei, o texto está aqui, e aí eu vou no teleprompter. Teleprompter. Teleprompter, copio aqui o teleprompter. Aí vocês estão vendo a minha cara no teleprompter, porque o texto ele vai ficar aqui. Ó, deixa eu editar aqui. Deixa eu apagar aqui esse texto, que aí eu já colo aqui o texto que ela me passou. Tá vendo? Ó? Você sentiu aquele frio na barriga só de pensar em gravar vídeo? Então fica tranquilo, isso é normal. A boa notícia é que com prática e algumas dicas você vai se soltar rapidinho. Vamos juntos transformar o medo em confiança e começar hoje mesmo. Pronto. Aqui, guardei e aí vai aparecer aqui na frente, tá vendo? Quando eu soltar aqui para gravar, é, eu vou ler o texto que está na frente, aqui em cima, e depois quando ele fizer a gravação, o texto já não vai estar lá mais, não vai, vai estar apagado, tá? Então eu vou gravar aqui para vocês entenderem. Vamos lá? Ó, ele vai fazer uma contagenzinha, ó, 5, 4, 3. Eita, tá muito rápido. Perdão, é porque eu tô usando no outro modo aqui. Tem um modo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar, peraí. Esse modo aqui tem uma boquinha aqui que eu vou apertar, tá vendo? É porque ele usa a inteligência artificial e vai justamente lendo palavra por palavra e vai apagando a palavra conforme eu vou falando. Ó, vamos lá, atenção de novo. Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em gravar um vídeo? Então, fica tranquilo, isso é super normal. A boa notícia é que com prática e algumas dicas você vai se soltar rapidinho. Vamos juntos transformar um medo em confiança e começar hoje mesmo. Pronto, gravei aqui, beleza? E aí, salvo aqui, pronto, salvo com sucesso, já está na minha galeria aqui. Cadê? Fotos. Tá aqui. Ó. Ah, sentiu aquele frio na barriga só de pensar em gravar um vídeo? Então, fica tranquilo. Isso é super normal. A boa notícia é que com prática e algumas dicas você vai se soltar rapidinho. Vamos juntos transformar um medo em confiança e começar hoje mesmo. Viu aí? Então, é assim que funciona o teleprompter. Esse aplicativo ele tem a versão gratuita e tem a versão paga também, tá? Então vocês podem baixar aí e começar a treinar. E aí você pode ir no ChatGPT, fazer o texto de vocês, o roteiro de vocês, baseado no que vocês querem falar, né? Obviamente que quanto mais natural, melhor, né? Você pode pegar o texto dela e mudar uma coisa ou outra para não ficar só no copia e cola, tá? E aí você vai criar o seu roteiro dessa forma. Beleza? Fechou? Então, missão de casa, rapidinho. Baixar o teleprompter e já gravar o primeiro vídeo e colocar lá no nosso grupo, que eu vou dar uma olhada, tá? Amanhã, durante o dia, você pode fazer qualquer coisa. Grava qualquer coisa, de qualquer jeito e solta lá. Tá na hora da gente se soltar. Pega tudo isso que eu conversei com vocês agora, todas essas informações que a gente passou e coloca em prática, tá? Perde o medo, perde a vergonha, pensa em tudo isso que a gente conversou, que as pessoas não tem que estar, você não tem que estar preocupado com ninguém, você tem que estar preocupado com você, com onde você quer chegar, tá bom? E aí você vai fazer esse exercício comigo, e aí amanhã você já vai soltar aqui
para a gente falar dos vídeos. E aí, se você permitir também, se você quiser, né, a gente pode exibir aqui e mostrar na prática como é que ficaram. Mas a gente vai colocar lá no nosso grupo, que aí eu vou comentar com vocês, eu vou dar umas dicas legais, extras, lá no grupo durante o dia inteiro também. Tá bom? Fechou? Bom, bom, faz o seguinte, eu vou abrir aqui. Essa foi a aula de hoje. Não, tem que fazer sorteio, gente. Pelo amor de Deus, eu ia esquecendo aqui. O Diego, sei que você está por aí. Manda para mim aí, por favor, o nome de todo mundo que está participando, tá? É, bota aí, pega o nome de todo mundo. Hoje está todo mundo aqui, né? Quem tiver presente, o Diego já colocou aqui para colocar o nome no sorteio. Mas puxa o nome de todo mundo que está participando, que aí quem faltou não, quem faltou não participa. Manda para mim aqui no meu privado, tá? Cadê? Cadê? Voltou? Manda para mim aqui. Tá, quem estava na live, aqui, ó, a Angélica Daisy e Silvério Manuel, eu vou liberar para vocês um curso gratuito de edição express, tá? Que é um curso para vocês aprenderem a editar através do CapCut no celular. É muito bacana. Então, a Angélica Daisy e o Silvério Manuel estavam na live comigo hoje de manhã e já vão ganhar aí de presente isso, tá? Me cobrem aqui depois. Estou só esperando o Diego me mandar aqui. Diego, Não sabem ler ou escrever, o link graves a da leis da aula Posso estava baixar um pouquinho? no spam. Eu tô Cheguei na reunião atrasada. com o Não tem parceiro problema, aqui. chegou atrasada, a gente bota do mesmo jeito. O importante é estar aí. É? Pronto, tá aqui tudo o nome Vai de abaixo quem aí, está vai aqui abaixar. hoje, tá? Não, deixa eu vou pro quarto. Eu vou colocar aqui, Índice do Programa Federal de Ó. copiar. Show. Deixa eu fazer na Fernanda Haddad. Vou dividir a tela do meu celular com vocês, tá? Pra vocês saberem como é que eu vou fazer Só aqui o ao vivo com processo. ele. Vamos lá, compartilhar aqui. Tararam. Aqui, pronto. Alice Correia, Alice Barbosa, Alain, Ana, André, Augusto, Carlos, Daniela, Elvis, Elizabeth, Flávio, Ellison, Lilian, Luiz, Maria, Maria da Conceição, Maria Helena, Michel Bruno, Nicolas Soares e Silvério Manuel da Silva. Alguém aí tá fora? Alguém não está aí? Falem aí, por favor. Tem alguém? Não vi Ana Lúcia. Todo mundo aí? Ana Lúcia, Eu direto não de vi o meu, Portugal, Ana tá? Lúcia. Daí. Olha! Reconheci pelo background aqui atrás, hein, Ana Lúcia? Mas eu tô em Portugal, não, Beto. Eu tô Não aqui tô, de não tô te escutando que Recife. tá desligado seu microfone, mas enfim. Espero que você esteja lá no VIP para falar com a gente também, tá? Vamos lá? Eu Posso fazer o também não sorteio vi o então? meu. O meu Ok, não né? tá e eu Como é que eu vou fazer o preenchi. sorteio? Vocês estão vendo aqui, né? Pronto. Esse sorteio aqui eu vou copiar esse nome, todos esses nomes, copiei. Vou voltar lá no chat GPT e vou falar com a minha amiga Gi. Minha amiga Gi é topada. Oi, Gi, tudo bem? Voltei, hein? E aí, Beto, tudo certo? Vamos Ô nessa pro Beto, sorteio? Beto, Pode me dizer como você quer conduzir que eu te ajudo no que precisar. Beleza, vou fazer o Beto, seguinte: eu vou copiar aqui os nomes e você vai fazer um sorteio randômico, tá? A gente vai sortear hoje uma mentoria entre 30 a 1 hora, uma mentoria pessoal comigo, tá bom? Perfeito. Pode mandar a lista de nomes que eu faço o sorteio rapidinho. Vamos descobrir quem. Beleza, beleza. Precisa terminar para falar. Vamos lá, vou jogar aqui e colei aqui. Pronto. Mandei. Aí, mandei para ela. Aí ela vai agora sortear. Cadê? Oi? Deixa eu ver aqui.
Pronto, mandei para você aí, dá uma olhada e faz o sorteio. Cria uma expectativa, para não falar o nome diretamente, e diz quem é que vai ganhar a mentoria. Certo, vamos lá. Preparados para descobrir quem vai ganhar a mentoria exclusiva com o Beto? A gente teve muitos nomes incríveis nessa lista, todos super dedicados e com muita vontade de evoluir. Mas, como só podemos ter um ganhador hoje, o grande sortudo ou sortuda é, pausa dramática, Maria Conceição de Oliveira. Parabéns, Maria Conceição! Você acaba de garantir uma sessão super especial com o Beto. Vamos em frente e aproveitar essa oportunidade. Boa! Gostei do pausa dramática. Pausa dramática foi ótimo, né? Pausa dramática. Maria da Conceição Oliveira. Olha aí. Tava travando? Ah, travou lá, né? Mas deu para escutar? Cadê? Sérgio não estava na lista. Sérgio, tem que ver aqui. Ganhei. Maria Conceição. Pronto. Sérgio, vê com o pessoal aí da produção, vai entrar em contato com você, tá? Para ver se você não estava. Mas tá aí. Ah, então, a Conceição. Sim, sou eu. Muito bem. Beleza? Bom, tá aí. Gente, é isso. Coloque em prática, tá? Tudo que vocês escutaram hoje, vocês aprenderam hoje, que é muito importante. Amanhã a gente se encontra mais uma vez às 19 horas, tá? Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para beber uma água e ir no banheiro. E aí é o tempo que o pessoal manda o segundo link aqui para que vocês do VIP entrem lá para a gente complementar essa aula com um bate-papo rápido. Beleza? Vamos embora? Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo para todo mundo. Boa noite.